Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa terceira aula, última aula do nosso evento, do nosso curso Teorias da Educação para Concursos. Eu espero que vocês estejam gostando, né, das nossas aulas, que vocês estejam aproveitando tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês de teorias da educação, né? É o primeiro tema que a Miller Connect vai abordar através do curso. A gente costuma fazer alguns cursos para concurso, né? A gente faz curso sobre o PCCR, muitos estudaram com a gente no concurso de São Pedro da Aldeia. Então, a gente está sempre fazendo esses eventos e é bem legal ter vocês aqui com a gente. Tá? Então, a gente precisa primeiro, né? Vou me apresentar para vocês. Eu sou Mônica Miller. Muitas das pessoas que estão inscritas no curso me conhecem, né? De algum lugar, ou eu já fui professora, ou amigo, ou professor de filho. Então, muita gente que está inscrita no curso me conhece, mas eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Mônica Miller, tenho aí uma trajetória já de 20 anos na educação, né? Tenho alguns concursos públicos aí nessa minha trajetória na educação, alguns empregos também em escolas privadas, né? Mas eu estou já há 20 anos, mais ou menos. Comecei como auxiliar de classe em Cabo Frio, concursada. Depois eu passei para secretária escolar. Depois de secretária escolar, eu passei para supervisão de ensino em Rio das Ostras. E só esse ano eu tive 3 chamadas de concurso, né? Uma de orientadora educacional em São Pedro da Aldeia, de docente 2 em São Pedro da Aldeia, e agora orientadora educacional em Cabo Frio, podendo aí escolher, né? Eu fui para Rio das Ostras por conta do concurso, agora estou em Rio das Ostras em São Pedro, estou podendo escolher qual cargo eu quero, qual concurso eu quero. E é isso que eu quero também para vocês, né? Que vocês possam estar escolhendo, passando no concurso que vocês quiserem, né? E escolhendo o que vocês acham melhor, né? Eu brinco que eu fiz uma escalada aí nos concursos públicos. Então a gente vai escolhendo, vai vendo o que é melhor para a gente, vai percebendo aí, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, tal coisa paga mais, porém eu me identifico mais com outro cargo. Então a gente vai escolhendo, né? E esse eu acho que é o objetivo, não da gente ficar aí num emprego só por mais de 25 anos, por exemplo, para se aposentar, no emprego que a gente esteja infeliz, né? Então, a ideia é que a gente tenha a estabilidade do concurso público e que a gente possa escolher ao longo da vida, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, e ter essa segurança, né, de fazer o concurso e passar. Mas, para isso, eu digo para vocês, não existe fórmula mágica. O que existe é a gente estudar, né, de formação aí. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito, muito de estudar, né? Se está tudo ruim na minha vida, eu vou estudar. É quase um vício, né? Mas é um vício que me impulsiona, é um vício que me traz uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Eu sou graduada em Educação Física e em Pedagogia, sou tenho várias pós-graduações, né? Eu tenho pós-graduação em psicomotricidade, neuropsicomotricidade, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, neurociência aplicada à aprendizagem, tenho gestão de pessoas, tenho marketing digital e vendas, que eu gosto bastante também, que para a gente trabalhar nesse meio, né, de marketing digital é bem legal que a gente conheça. Então, eu tenho bastante e muitos cursos sobre autismo. Eu sou mestra em diversidade e inclusão pela UF, e agora estou no processo de doutorado pela UF também. Então, doutorado em educação. Então, a gente está aí sempre estudando, a gente não para. E eu trouxe para vocês, né? A gente vai começar a nossa aula, a nossa terceira aula sobre teorias e abordagens da educação. Por que eu trouxe esse tema para vocês, né? Porque é um tema que eu demorei bastante para conseguir entender,
Ah, mas é fácil, são teóricos. Sim, mas a gente precisa decorar, né? Quando a gente precisa decorar, as coisas às vezes não vão muito bem. Então, é um tema que, como eu disse para vocês, ele não cai em concurso, ele despenca em concurso público. Sempre tem questões sobre teorias e abordagens da educação. Então, é um tema que a gente tem que estar por dentro para a gente não errar. Lembrando que em concurso público toda questão, gente, vale, né? Então, tudo que eu posso acertar, eu tenho que acertar. Ainda mais eu tenho que acertar o que ninguém acerta. Porque todo mundo acerta, eu sou obrigada a acertar. E o que ninguém acerta, eu sou mais, né? Tenho obrigação maior ainda, porque eu quero passar no concurso público. Certo, gente? Então, nós vamos começar aí a nossa aula, tá? Sobre as teorias e abordagens da educação. Lembrando, gente, eu vou falar um pouquinho melhor no final, mas a gente tem um curso de disciplinas didático-pedagógicas para concurso. É um curso, assim, que eu preparei, eu fiz o curso, né, pessoalmente, todos os detalhes, a didática da aula, a dinâmica da aula, é aquilo que funciona para mim, né? Lógico que o que funciona para um pode não funcionar para o outro, mas a gente tem aí envolvido várias teorias da neurociência nesse curso. Por quê? Você assiste, né, ao vídeo, você assiste a aula, eu marco palavras-chave, eu chamo atenção para detalhes, eu conto histórias no meio do percurso, que é para a gente não esquecer aquele assunto, faço associações. Então, é um curso que está bem completo, que ele está atualizado, ele tem legislação, ele tem toda a parte didático-pedagógica, lógico que lembrando que tudo sai da legislação, né? Mas a gente tem tudo, gente. Eu começo com a BNCC, que é um documento mais novo, e vou descendo, né, na cronologia, porque a gente vai pegando e vai falando daquele assunto várias vezes, porque um documento é baseado em outro mais antigo. Né? O documento não vem para derrubar o documento anterior, e sim para complementar. Então, por isso, vocês vão ouvir o mesmo assunto várias vezes e vão gravar, eu tenho certeza. Gente, eu estudei pelo meu curso, tá? Eu estudei todas as aulas, fiz todas as aulas pelo meu curso. Então, era engraçado porque tinha coisa que eu falava que eu já não lembrava mais, né? É muito assunto, é muito conteúdo. Se vocês olharem lá, é tanto conteúdo que a gente fica assim, meu Deus, mas eu vou dar conta disso tudo? Tá, gente, eu dei conta em uma semana desse curso. Lógico que intensivão, né? Para São Pedro, tanto que eu passei para 2 cargos. Então, às vezes, eu falava coisas que eu ficava, gente, ninguém nunca tinha me explicado dessa forma, e era eu mesma explicando. Então, assim, digo para vocês que vale a pena, tá? Depois a gente vai falar de valor, é super acessível, vocês podem parcelar, mas vamos começar com a nossa aula, tá bom? Que é uma aula super importante, que é Teorias e Abordagens da Educação, e essa é a parte 3. Vamos lá, gente? Vamos seguir com a aula. Bom, vamos lá para o nosso primeiro slide. O que são teorias da educação? Então, o que são essas teorias da educação, gente? Deixa só eu aumentar aqui a tela. Bom, vamos lá. A teoria da educação, elas têm 2 aspectos. Elas têm um aspecto sociológico, né, que ele busca desenvolver habilidades sociais e socioemocionais, e ele tem um aspecto psicológico, que visa potencializar as capacidades do indivíduo. Então, nós vimos nas aulas anteriores, que são super importantes, se você está chegando agora só para essa aula nossa ao vivo, podem ter certeza, tá, de que a gente tudo foi importante, tudo que foi falado foi importante. Então, vocês voltem, né? Vocês vão ter acesso ao link, não sei ainda por quanto tempo, porque essas aulas vão para o curso, né? Lá para o curso de disciplinas didático-pedagógicas. Mas, por enquanto, vocês têm o link, vocês podem assistir. Pelo menos até domingo, até amanhã à noite, vocês podem estar assistindo essas aulas novamente e o material que vocês já receberam, tá bom? Inclusive o material dessa aula de hoje. Vamos lá, gente. Então, a gente viu em algumas teorias, alguns teóricos, esse aspecto de desenvolvimento de habilidades sociais e socioemocionais. Em outros teóricos, a gente viu o aspecto psicológico, né? Potencializando aí as capacidades do indivíduo, que não fala tanto
e nas habilidades sociais, que foca mais no indivíduo. E algumas que têm as duas faces, né? Esses dois aspectos, tanto sociológico quanto psicológico. Tá? Quais são as tendências em teorias da educação? Então, a gente falou dos teóricos, a gente falou das teorias, só que a partir desses pensamentos, a gente vai ter aí as tendências em teorias da educação. Então, aí vão se dividir as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. Né? E aí é onde a gente se enrola nas provas de concurso público. O que são pedagogias liberais? E o que são pedagogias progressistas? Né? Então, vamos lá. Pedagogias liberais são teorias não críticas. Ou seja, a escola prepara os alunos para o desempenho de papéis pré-definidos socialmente. E as pedagogias progressistas são as teorias críticas, ou seja, entendem a educação como um processo sociopolítico. Então, a gente tem aí as liberais que não são tão liberais, porque elas não fazem críticas à sociedade, né? Então, elas são liberais no nome, mas as que vão fazer críticas, a que vai entender a educação como um processo sociopolítico, são as pedagogias progressistas, tá? Então, sempre quando a gente olhar lá na questão do concurso, pedagogia liberal, cuidado, gente, porque a pedagogia liberal, ela fala, né, que a escola tem que preparar esses alunos para os papéis pré-definidos socialmente, e não para uma mudança, né? E não a educação como um processo sociopolítico, ok? Essa é a diferença principal que vocês não podem esquecer para a prova do concurso público, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem lá as tendências pedagógicas, lembrando aí que são brasileiras, né, gente? Porque no mundo a gente tem tendências pedagógicas diferentes. A gente tem lá as tendências liberais, que vão se dividir em tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva, que é a escola nova, a tecnicista, aí tá, né? Então vamos lá. Essas 4 são tendências liberais, que, como a gente viu anteriormente, elas mantinham aí o status quo da sociedade, né? Cada um nasceu para desempenhar aquele papel, sem críticas ao meio em que essas pessoas vivem, ao meio sociopolítico, ok? Então a gente tem lá a tradicional, a gente viu a tendência, a teoria tradicional, tradicionalismo, a renovadora progressiva, que a gente não viu com esse nome, né? Que a gente viu os teóricos. A renovadora não diretiva, a gente vai ver daqui a pouquinho o que são as tendências diretivas e as que são não diretivas, tá? O que é a não diretiva? É que o professor não dá todas as coordenadas para o aluno. Então, a não diretiva é aquela que o professor faz uma mediação, ele é um parceiro no desenvolvimento daquele aluno, e não o detentor do conhecimento. Então, são as pedagogias não diretivas, ok? Então, o aluno tem em grande parte, responsabilidade pela sua própria educação. Então, a gente tem também a tendência liberal tecnicista, né? Então, a tecnicista, a gente tem aí... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Bom, a tecnicista, a gente já sabe o que é uma tendência liberal tecnicista, é aquela que ensina o básico do básico, né? O processo fragmentado. Então, o todo não tem importância. Então, é uma coisa bem diretiva, né? Porque ela é totalmente direcionada pelos professores, né? Não tem como haver uma troca na tecnicista, porque é técnico, é um ensino técnico, certo? Então, a gente vai lá para as tendências progressistas. Quais são as tendências progressistas? A gente tem a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Então, gente, até a tecnicista,
a gente considera tendências liberais, ok? Após a tecnicista, a gente já tem as tendências progressistas. Então, a gente vê que o liberal é antigo, é uma forma de ver o mundo onde não era considerado ali o contexto, como a gente viu nas aulas anteriores, alguns teóricos, né? Que a gente falou um pouquinho de Amos Comenius no tradicional, a gente falou do Ratio Studiorum, né? Como era ali o ensino tradicional, né? E nisso a gente vai até o tecnicista como tendência liberal. Várias coisas aconteceram, sim, a gente teve o movimento da escola nova, né? Porém, ainda era liberal, ainda era renovadora não diretiva. Então, a gente tem a tecnicista com a produção para o trabalho, né? Voltada totalmente para o trabalho. E depois disso a gente vem. Quem era da educação libertadora, gente? Pedagogia libertadora de Paulo Freire. Então a gente tem até como relacionar o nome à pessoa. Pedagogia libertadora de Paulo Freire, aí na década de 80. Ok? Aí depois a gente tem a libertária e, por final, aí a crítico social dos conteúdos ou histórico crítico. Então são nomes que a gente precisa decorar, mas que a gente tem que entender o motivo. Né? E para entender o motivo aí de cada uma dessas, de cada nomezinho desses, né? De o que acontecia em cada uma, quem eram os teóricos, vocês receberam aí no material de vocês um quadro síntese das tendências pedagógicas, onde a gente vai juntar tudo que a gente viu e vai conseguir encaixar os teóricos nas tendências pedagógicas, tá? Então vamos lá. A gente tem a pedagogia liberal tradicional. Então, gente, é só tradicional o nome? A gente tem o tradicionalismo, mas o nome é pedagogia liberal tradicional. Peraí, mas se era tradicional, era liberal? Cuidado, né? Cuidado com esse nome liberal, como eu acabei de falar. Então, qual era o papel da escola na pedagogia liberal tradicional? Preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Deixa eu diminuir aqui para conseguir marcar para vocês, fazer aqui uma marcaçãozinha. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade. Ele já tinha um papel pré-definido, pré-estabelecido, ok? Um emprego já esperando por ele, com o perfil dele. Ele não tinha como sair, ele não tinha como fugir do destino dele, digamos assim, né? Os conteúdos, gente, conhecimento e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Então, a gente vai ver nas questões sobre pedagogia liberal tradicional as verdades absolutas, valores acumulados, né? Através dos tempos e repassados, sem nenhuma crítica, sem nenhuma conversa sobre isso. Quais eram os métodos? A exposição e a demonstração verbal da matéria ou por meio de modelos. Então, era assim, o professor pegava a caneta, o giz, né, na época, e dava aula. Ainda existe, Mônica, tradicional? Existe. Né? As pessoas tentam fazer assim em algumas determinadas escolas, tentam, apesar do que a gente tem a BNCC aí, que veio nortear, né? Mostrar aí como a gente deve fazer para evitar esse tipo de coisa, digamos assim, né? Evitar essa perpetuação aí da pedagogia liberal tradicional, né? Então, como era a relação entre professor e aluno? O professor tinha autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O aluno tinha que ser receptivo, aqui, ó, exige atitude receptiva do aluno. E a aprendizagem? A aprendizagem é receptiva e mecânica. Quem aqui, gente, não estudou com o método tradicional, que a gente tinha que não podia pensar, tinha que decorar. No final da prova, a gente não lembrava nem mais qual era o conteúdo, né? Porque a gente já tinha sido memorizado mecanicamente para fazer a prova. Depois da prova, nosso cérebro faz o quê? O que não importa mais, ele joga fora, não fez sentido, né? Sem se considerar as características próprias de cada idade, não importa, tá? Então, quais eram as manifestações que defendiam a pedagogia liberal tradicional, gente?
as escolas humanistas, clássicas ou científicas, tá? Vamos lá. Tendência liberal, renovadora, progressiva. Progressiva. Lembra da escova progressiva, né, gente? Progressivo. O que seria progressivo? Um progresso, né? Seria aos poucos. A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Então, aí na liberal renovadora progressiva, já se pensava no meio social, adequar as necessidades individuais ao meio social, mas ainda não era com a intenção de mudar, tá? Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas. Como eram os métodos? Por meio de experiências, pesquisas e métodos de solução de problemas. Então, gente, o termo-chave para a tendência renovadora progressiva é a situação problema, a solução de problemas, era focado em solucionar problemas. O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. Já melhorou um pouquinho? Já, né? Mas a gente ainda não chegou no ideal. A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas. Então, aí se pensava sempre em problemas. Então, se eu olho lá, se eu leio lá na minha prova, renovadora progressiva, eu vou pensar em quê? Problema, né? Problema, é só problema. Resolve problema, o professor auxilia no desenvolvimento de problema, a pesquisa é de solução de problemas, experiências dos alunos frente à situação problema, então a gente lembra de problema. Quem que está aqui na tendência liberal renovadora progressiva? Não foram eles que criaram, lembrando, eles são teóricos, estudiosos, mas se basearam aí no trabalho deles para tentar melhorar. Por isso que eu falei para vocês que a gente pode encontrar estudiosos, teóricos em várias tendências. Então, a gente tem lá Montessori, olha, nossa querida Montessori, que a gente viu lá, né? Dewey, Piaget, né? A gente falou sobre eles. Outros nomes que não costumam ser cobrados em concurso, mas que é bom a gente ouvir. De Crowley, Lauro de Oliveira, Lima, né? Lauro de Oliveira Lima. Muito bem. Então, agora a gente vai para a tendência liberal renovadora, não diretiva, que é a escola nova. Então, vamos lá, gente. Na escola nova, eu vou lá nas manifestações, tá? Aqui, quem a gente tem na escola nova, gente? Carl Rogers. O que Carl Rogers falava? Quem lembra? Vamos lá, no papel da escola. Formação de atitudes. Então, agora, olha como a gente caminhou. Na pedagogia liberal tradicional, lá da Idade Média, né? Os alunos, o professor mandava, o aluno obedecia, o aluno era uma tábula rasa, recebia aí as informações e tinha que receber receptivamente, maravilhosamente, mecanicamente. Não é isso? Depois a gente foi aí baseando em outros teóricos, como Montessori, Dewey, Piaget, a gente foi percebendo que havia necessidade da escola se adequar às necessidades individuais ao meio social. Então, a gente vai falar de problema. Renovadora progressiva, problema. Problema, problema, problema. Né? Então, a gente pode até fazer aí uma comparaçãozinha para a gente não esquecer, eu gosto de fazer essas brincadeirinhas. Progressiva, uma escova progressiva é um problema, porque a gente, de pelo menos 3 em 3 meses, a gente tem que refazer a escova, né? Então é um problema, gente, porque o cheiro da escova progressiva é um problema. Então grava aí, tendência liberal renovadora progressiva, problema, baseado em resolução de problema. Tendência liberal renovadora não diretiva, a escola nova, a gente tem lá Carl Rogers, né? Carl Rogers, ele já vai falar de quê? Ele já era psicólogo, então ele vai falar de formação de atitude, tá? Baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Então, os próprios alunos
Boa noite, Monique. Bem-vinda à aula. A gente está no quadro das teorias da educação. A gente está fazendo uma síntese das tendências pedagógicas. E a gente está agora na tendência liberal renovadora não diretiva, da escola nova. Então, a gente está falando, lá nas outras aulas, né, que Carl Rogers ele é um dos teóricos, né, um dos quais aí, a tendência liberal renovadora não diretiva da escola nova se baseou. Então, a gente já vai falar, lembrando que Carl Rogers era um psicólogo, né, como a gente falou nas aulas anteriores, na formação de atitude. Então, não diretiva. Não diretiva é quando não é o professor que dá aí as coordenadas. Não diretiva é quando o aluno, a formação de atitude e a busca do conhecimento pelo próprio aluno. O aluno mesmo busca o que ele quer conhecer, ele mesmo tem que estar motivado a aprender. O método utilizado na tendência liberal renovadora não diretiva, também conhecida como escola nova, é baseado na facilitação da aprendizagem. Professor-aluno, como era a relação entre o professor e aluno na escola nova? Então, a gente tem lá a educação centralizada no aluno. E o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito. Então, a função do professor aí é garantir um relacionamento de respeito com seu aluno. A aprendizagem. Aprender é modificar as percepções da realidade. Então, a gente pensa que a escola nova ela é baseada aí na psicologia, né, onde aprender seria modificar como o aluno vê a realidade, ok? Então, a gente tem Carl Rogers, tem Samuel Merrill, da escola de New. Então, relembrando aqui as tendências pedagógicas, a gente tem a liberal tradicional, aluno tábula rasa, professor tinha autoridade, o aluno era receptivo a esse professor, aprendizagem mecânica. E ela acontece nas escolas que adotam filosofias humanistas, clássicas ou científicas. Lá na renovadora progressiva, eu fiz uma brincadeirinha com a escova progressiva, que é um problema. E ela é baseada em quê? Em resolução de problema. Por que a escova progressiva é um problema? Porque a gente tem que ficar refazendo ela, né? Ela não é para sempre. Mas é só para fazer uma brincadeirinha aí com o nome renovadora progressiva. Então, a gente tem Dewey, Piaget, Montessori, teóricos que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Que tem lá os quadros, quem não assistiu ainda, volta lá. A gente tem como baixar o material, né? No e-mail, foi tudo direitinho para vocês. E a gente agora viu a nova escola. A nova escola, a gente vai pensar em formação de atitude, vai lembrar de Carl Rogers, psicólogo, vai pensar que os próprios alunos tinham que buscar o conhecimento, o método baseado na facilitação da aprendizagem, a educação centralizada no aluno e aprender a modificar as percepções da realidade. Então, essa é a tendência liberal, renovadora, não diretiva, tá? Então, vamos lá. A gente, continuando aí nas tendências liberais, a gente tem a tendência liberal tecnicista. Como eu estava falando para vocês, essas tendências, elas não se baseavam na mudança da sociedade, né? Na crítica ao meio social. Elas se baseavam no aluno continuar aí um percurso, de repente, feito pelos próprios pais, né? Ele já nascia com uma profissão aí pré-determinada para ele, né? Se ele era na classe mais pobre, ele continuaria dessa forma. Se ele tinha uma condição melhor, ele continuaria dessa forma. Então, não era a tendência liberal, apesar de se chamar liberal, ela não necessariamente trabalhava para a modificação das relações sociais. Ela não trabalhava para uma crítica social, tá? Então, ela mantinha esse status quo, né? Do que já existia, continuaria da mesma forma. Então, a gente tem lá o papel da escola na tendência liberal tecnicista. Ela é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Então, gente, vamos aqui para a gente não esquecer, quem já fez um curso técnico.
né? Uma escola técnica. Então, se você faz aí um técnico em enfermagem, você vai aprender a trabalhar como técnico de enfermagem, né? Você vai aprender a aplicar uma medicação, você vai aprender a colocar o paciente aí, de repente, no soro, né? Vai aprender várias coisas sobre o que convém ali. Você não vai aprender além, você não vai aprender a criticar o movimento dos técnicos em enfermagem, a mudança de situação da categoria. A gente não vai ficar batendo muito nessa tecla, porque as pessoas que estão ali, elas estão ali para aprender e se formar especificamente para o trabalho. Lógico que deve-se fazer isso, né, gente? Não é porque um técnico... Só estou fazendo aí uma análise para a gente fazer uma comparação e não esquecer mais. Vamos supor, o técnico é técnico. Eu aprendo aquilo ali e vou trabalhar com aquilo ali daquela forma que eu aprendi. Não tem outra forma de colocar ali a seringa, vamos supor, uma medicação na seringa. Existe aquela forma ali de colocar a medicação na seringa. E se eu fizer errado, eu posso ter problema, né? Então, isso é técnico. Eu não vou discutir com a seringa se ela quer ou não receber uma medicação para aplicar no paciente. É técnico, são assuntos técnicos. Então, quais são os conteúdos? São informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Por quê? Para o aluno não esquecer a sequência. Procedimentos e técnicas para transmissão, e percepção e recepção de informações. Eu tenho uma forma técnica de transmitir aquilo ali e uma forma técnica de receber aquela informação, né? Professor-aluno, relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las. Então, o professor transmite e o aluno vai guardar aquilo ali, né? Vamos supor que seja aí um curso técnico em segurança do trabalho. O trabalhador precisa usar capacete. Eu vou discutir, gente, uma situação dessa? Não, meu aluno vai gravar que o trabalhador precisa... mas se o trabalhador não quiser, eu vou mandar ele colocar, se eu for o técnico em segurança do trabalho responsável, né? Eu vou ter que mandar ele colocar o EPI dele. Então, não tem o que discutir. A aprendizagem é baseada no desempenho, não tem jeito, você aprende para fazer bem. As manifestações têm as leis 5.540 de 68, 5.692 de 71, ok? Tendência progressista libertadora. Bom, gente, agora a gente vai passar para progressista libertadora, e eu vou ser chata e eu vou voltar lá no quadro anterior, só para a gente lembrar das liberais. Tradicional, renovadora progressiva, e liberal renovadora não diretiva, também conhecida por escola nova. E a tecnicista. Então, são as 4. A gente viu que não tem nada... O liberal é só o nome, tá? Agora sim, a progressista. Progressista vai falar de progresso, tá? Então, a primeira lá, tendência progressista libertadora. Não atua em escolas, porém, precisa levar professores, e é o papel da escola, né? Precisa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social. Então, esses professores e esses alunos começam a pensar na realidade. Agora a gente vai começar a transformar a realidade. Lá na tendência progressista libertadora, mais ou menos na década de 80. Quem a gente vai lembrar? Qual é o autor, o teórico? Paulo Freire. Então, eu quero que vocês pensem na tendência libertadora de Paulo Freire. Guarda o libertadora com Paulo Freire, para vocês não esquecerem mais, ok? Toda vez que eu leio a questão tendência libertadora, eu falo Paulo Freire. Tendência libertadora de Paulo Freire, ok? Então, é o que Paulo Freire falava. A gente viu lá no nosso mapa mental. Temas geradores. Quais eram os métodos? Grupos de discussão. Então, ele valorizava os grupos de discussão para que os temas geradores fossem pertinentes. Lembra lá das etapas? Então, quem não lembra, volta lá na aula anterior, na aula de ontem, que a gente estudou Paulo Freire. Falou sobre temas geradores, ele falou sobre uma ordem, né, da tematização. Então, volta lá, vocabulário, escolha das palavras daquele vocabulário, a gente tem lá, volta lá. Então, a gente tem os grupos de discussão,
A relação é de igual para igual, gente, é horizontal. Até então, não era horizontal, né? A professora e aluno, ó, estão no mesmo patamar. Paulo Freire não colocava o professor acima do aluno, nem o aluno acima do professor, ok? E aprendizagem, resolução de situação, problema, sim, só que vai diferenciar lá da progressiva, da escova progressiva, do problema da progressiva. Por quê? Porque lá a gente tinha um método de resolução. Vamos voltar lá para a gente comparar isso, para a gente não esquecer nunca mais, gente. O método, meio de experiências, pesquisas e métodos de solução de problemas. Conteúdo, as experiências vividas pelos alunos frente às situações problemas. E isso pode sim ter, Paulo Freire, né? Ter sim se baseado nessa tendência com alguma ou outra observação, certo? Porém, lá na tendência libertadora de Paulo Freire, progressista libertadora de Paulo Freire, a gente tem como conteúdo temas geradores. A gente tem como método grupos de discussão. A relação de professor e aluno é igual, de igual para igual. E aí a aprendizagem, sim, é na resolução da situação problema. Tá? Vamos lá, lembrando que Paulo Freire, né, ele não era um psicólogo, ele era um pedagogo. E lá na progressiva, né, liberal progressiva, a gente tinha teóricos, olha, como Montessori, Piaget, Dewey, que era psicólogo. Então, a gente tem Piaget, Montessori, né? A gente viu lá o método montessoriano, a gente viu lá a tendência construtivista, que a gente viu Piaget, né? Então, a gente tem que entender o que é a tendência pedagógica e entender também que esses mesmos teóricos podem sim, né? Claro, devem, inclusive, servir de base teórica para outras tendências, certo? Então, depois da tendência progressista libertadora, que foi baseada lá na teoria de Paulo Freire, eu quero que vocês separem bem o que é a teoria, o que são os teóricos, o que são as tendências. Isso é muito importante, tá? Para vocês não terem dúvida, não esquecerem mais. A gente tem ali a tendência progressista libertária. Ué, a gente tinha lá a progressista libertadora de Paulo Freire e a gente tem a progressista libertária. São coisas diferentes? Sim, vamos lá olhar. Papel da escola, transformação da personalidade. Ah, peraí. A tendência progressista libertária, que não é a libertadora de Paulo Freire, que se baseava lá na resolução da situação problema dos temas geradores, mas ela se baseava na transformação da personalidade, no sentido libertário e autogestionário. Libertário não vem de liberdade, vem de autossugestão, ok? As matérias são colocadas, mas elas não são exigidas. Então, aí mais uma tendência não diretiva, porque o professor não dá as coordenadas. Método, vivência grupal na forma de autogestão. Então, gente, qual é a diferença aí do Paulo Freire, da libertadora de Paulo Freire, para a libertária? Vamos lá no nome, para a gente poder... De Arroio. Arroio tem muitas obras com o nome dele. Olha o colega aqui que a gente tem, Frenet, que a gente viu, né? Ontem, na aula de ontem, a gente estudou sobre Frenet. E Miguel Gonzalez. Então, a gente vê muitas obras escritas assim, Gonzalez, né? Observou. Então, a gente são os 3 autores aqui que eles compactuam aí da tendência progressista libertária, né? Eles idealizaram essa tendência progressista libertária. Então, eles observaram que as matérias não deveriam ser exigidas dos alunos, mas deveriam ser colocadas para que os alunos tivessem interesse ou não. E ele fala também de vivência grupal.
né, na forma de autogestão. Paulo Freire falava de grupos de discussão, mas tudo mediado pelo professor, né? Uma troca com o professor e o aluno. Lá na relação professor-aluno, olha, é não diretiva. O professor é orientador e os alunos são livres. Então, os alunos devem escolher o que estudar na tendência progressista libertária, de Freinet, de Arroio. O que a gente viu lá sobre Freinet? As aulas passeio, a gente viu o jornal, a gente viu que ele puxava muito pela responsabilidade do aluno em aprender. Não era tudo largado, né? Porque a impressão que a gente dá é que é uma bagunça. O aluno estuda se ele quiser. Mas a gente viu lá com Freinet, nas palavras-chave, que a gente tinha lá o jornal, que ele caiu até numa questão que a gente resolveu junto. A gente viu das aulas expositivas, as aulas de passeio, da autoavaliação, tudo isso a gente viu sobre Freinet. É uma coisa mais livre para os alunos não se sentirem obrigados, enclausurados, tá? A aprendizagem. E os alunos aprendiam de forma informal, via grupo. Então, todo mundo aprendia em grupo, faziam grupos de interesse, né? Então, para a gente não confundir a libertária com a libertadora de Paulo Freire, ok? Libertária de Freinet, de Arroio, de Gonzalez. Até aí, tudo bem, gente? Tudo ok? Isso aí. Vamos para a próxima tendência. A gente tem lá a tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Então, o que a gente tem na tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica? Então, a gente tem lá a difusão dos conteúdos, ok? Por que uma difusão? Porque lembra lá no tradicional, onde era tudo separado, né? Matemática é uma coisa, português é outra coisa, tudo separadinho, né? Uma coisa não tinha nada a ver, assim, ou tinha a ver, lógico, né? Mas encerrava uma discussão, um assunto, começava um outro totalmente diferente. Agora, esses conteúdos, eles são difusos, ou seja, um permeia o outro. É tudo, vamos lá nos conteúdos, são conteúdos culturais universais, que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. Então, o que é mais importante para que a gente ensine para aquele aluno naquela determinada condição social? Então, a crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica veio para fazer dar uma sacudida, né, nas tendências pedagógicas. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Então, a gente tem o aluno ali para mostrar para ele e para ele perceber o sentido de estudar determinados conteúdos. É sempre contextualizado. O papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno. Então, o professor mediador, a gente vai ouvir falar no crítico social dos conteúdos ou na histórico-crítica. Paulo Freire já falava do professor mediador na relação igual para igual. E a histórico-social dos conteúdos, eles levam muito a sério a tendência progressista libertadora de Paulo Freire. Foi o início, né? O início para chegar aos pensamentos atuais. Aprendizagem baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas dos alunos, então a gente vai se preparar, se importar com as estruturas cognitivas do aluno. O que é a estrutura cognitiva? A estrutura do pensamento. A gente não viu lá os teóricos cognitivistas, que eles estudavam o pensamento? Pois é, então a gente vai pensar como o aluno aprende, o que ele já aprendeu, o que eu preciso ensinar, né? Da onde eu posso partir? Então, a gente tem as avaliações diagnósticas para que a gente entenda de onde a gente saiu, onde o aluno está. Então, se eu não conheço aquele aluno, como eu vou começar? Avaliando. Então, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos traz isso também. E a gente tem algumas manifestações, e o mais famoso aqui é Saviani. Demerval Saviani cai em
muitas questões de concurso público, tá? A gente tem Makarenko, Charlot, Suchodolski, Manacorda, também cai bastante nas provas de concurso, e Snider também cai mais ou menos, mas Saviani a gente vai ver bastante coisa sobre Saviani lá na tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, tá? Então, essas são as tendências pedagógicas, ok? Que eu trouxe para vocês. Alguns teóricos que eu trouxe anteriormente são os que mais são cobrados em concurso público. Aqui, vale a pena, né? Apareceu Demerval Saviani. Vale a pena vocês pesquisarem sobre Saviani, porque em todas as provas, muitas provas, pelo menos uma questão falando sobre Saviani, a gente vai encontrar. Mas eu espero que tenha ficado claro, né? As liberais, a gente tem a tradicional, a renovadora progressiva, a liberal renovadora não diretiva, que também é chamada de escola nova. Então, as coisas foram melhorando, mas não mudando completamente. E, por fim, a liberal tecnicista, cada uma com as suas classificações. Depois, o que veio para melhorar mesmo, para se importar com a realidade social e mudar essa realidade, foi a tendência progressista libertadora de Paulo Freire, a tendência progressista libertária de Frenet e a progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica de Saviani. Tá? Então, deem mais uma olhadinha nesse material, espero que vocês tenham gostado, né, desses quadros, que ele resume bastante que o nosso objetivo era passar palavras-chave. Que vocês entendam que são teóricos, entendam que são teorias, entendam que são tendências pedagógicas. Tá tudo entrelaçado, mas a gente precisa saber separar uma coisa da outra, e é isso que faz confusão na hora da prova. Falando em prova, gente, vamos resolver essa questãozinha aqui? A gente tem uma prova da FGV, em homenagem aí à galera que vai fazer a prova de Macaé. Então, a gente tem, é uma prova de Vitória do Espírito Santo, que foi esse ano, 2024. Então, a gente tem aqui a Mafalda, e ela está segurando aqui um negócio, ó, parece uma fita, ela coloca na cabeça, ela olha, ela está medindo, né? Então, ela fala lá no último quadrinho, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Gente, só para dizer para vocês que Mafalda é, sim, campeã, né, do concurso público de quadrinhos. Então, vamos lá. Do que ela deve estar falando? A concepção pedagógica que Mafalda revela nessa tirinha. Opa, quero saber de concepção pedagógica. Agora que eu quero ver, se vocês prestarem atenção em tudo que eu falei, associado ao seu significado é A. Então, vamos lá para as alternativas. A. Tradicional. O ensino deve fragmentar os elementos do mais simples ao mais complexo. Valorização da lógica e da memorização. Vou botar lá. Aprendizagem centrada na autoridade do professor. Ela está falando da tradicional? E está certinho as características da tradicional? Porque nessa questão, não só eu tenho que conhecer a concepção pedagógica ou tendência pedagógica, mas também avaliar se é realmente sobre ela, né? Aqui falava de fragmentar, eu não marquei, vamos lá. B. Ela está falando da histórico-crítica. O ensino que parte da experiência social advinda do professor e do estudante. Prática educativa centrada na dialética. Será que é sobre isso que a Mafalda está falando? Que vamos colocar na cabeça dela? Será que cabe, né, gente? C. Ela está falando da tecnicista. O ensino está centrado no treinamento e na organização racional dos meios. O professor... Vamos lá. Treinamento, organização racional dos meios. O professor e o estudante assumem um lugar secundário, enquanto o planejamento fica a cargo de um terceiro dito habilitado. Ela está falando da nova, ou seja, da escola nova, ensino descentralizado do professor, tendo o estudante como principal agente da ação educativa, privilegia a relação interpessoal entre professor e aluno, que decidem juntos os meios a serem utilizados, como e quando farão.
E a letra E, lembrando aí que a FGV são 5 alternativas. Contemporânea pós-moderna. Ensino descentralizado do professor e dos alunos, numa ação educativa que privilegia a relação interpessoal entre o professor e aluno e entre aluno e aluno, de modo a decidirem em blocos os meios a serem utilizados, o modo de fazer e a oportunidade. Aí a gente tem uma tendência nova que é contemporânea pós-moderna, né, gente? Que a gente não viu nos quadros. Então, será que existe a contemporânea pós-moderna? O que vocês responderiam? Eu vou pedir para colocar no chat qual seria a resposta. Deixa eu ver quem vai colocar no chat a resposta. Monique, sabe essa, Monique? Você arriscaria? Não vale se já leu o material, sabe a resposta, né? E aí, Monique, está me ouvindo? Vamos lá, gente. Quem sabe? Vou passar para a resposta. A resposta certa é a letra A, né? Se Mafalda está tão preocupada com o que vão enfiar na cabeça dela, gente, se cabe, ela não está pensando numa tendência pedagógica dialética, né? Porque simplesmente vão pegar ali a informação e despejar na cabecinha dela. Então, só pode ser a letra A, tradicional, né? Onde o ensino deve fragmentar os elementos do mais simples ao mais complexo, valorização da lógica e da memorização, aprendizagem centrada na autoridade do professor, tá? Então, só pode ser a tradicional, ok? Vamos lá para... se alguém pode perguntar, né? Mas e se eu pensar que poderia ser, de repente, a tecnicista? Né? Mas a tecnicista, gente, o ensino, né? Ele é técnico porque ele precisa que aquele aluno receba aquela informação da maneira como ela é passada. Como eu expliquei para vocês, a forma de colocar uma medicação dentro de uma seringa tem que ser aquela, né? Não dá para ser uma educação diferente se eu preciso colocar uma medicação numa seringa. Se eu preciso dizer para o meu colaborador que eu preciso que ele use o EPI, no caso, né, do técnico. Então, a gente não tem muito para onde correr, né? Agora, a Mafalda está falando de... Vamos voltar lá na tirinha. Vamos lá. Será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Então, sem nenhuma dialética. Então, só pode ser o tradicional, ok? Vamos lá para mais uma questão. Avalie se as tendências pedagógicas listadas a seguir estão corretamente descritas. 1. Tendência liberal tecnicista. Agora eu tenho que saber se é certinho. Organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. É para isso que é a tendência liberal tecnicista? 2, tendência progressista libertadora de quem, gente? Estou ouvindo vocês responder. Paulo Freire, muito bem. A aprendizagem é mediada pela apreensão da realidade, que potencializa a transformação social, pela tomada de consciência e criticidade do educando relacionada ao contexto vivido. E aí, o que vocês acham? Aí embaixo a gente vai ter que marcar. Quando eu estou lendo a minha questão, já olho lá na minha resposta o que eles estão querendo de mim, para não ter que voltar 2 vezes para ler 2 vezes. Ele está querendo o que é correto. Eu faço essas marcações todinhas na minha prova. 3, tendência libertária. Questionadora do status quo. A escola tem como objetivo a transformação libertária e autossugestionária dos sujeitos. Portanto, impulsiona a criação de coletivos como princípio do trabalho político-pedagógico, proporcionando espaços de participação para a atuação dos diversos grupos.
Tá certo? A gente leu sobre isso na tendência libertária. Lá na liberal tecnicista, foi isso que a gente viu? Era organiza a aprendizagem para a aquisição de conhecimentos úteis ao aperfeiçoamento da ordem social vigente, com interesse em produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. No 2, a progressista libertadora, é Paulo Freire. Ele falava sobre aprendizagem mediada pela apreensão da realidade. E aí, a libertária era autossugestionária? Vamos para a resposta? Então, vamos lá. Certo, quem respondeu 1, 2 e 3. É exatamente isso que as tendências pedagógicas trazem para a gente, que a gente viu naquele quadro. Certo? Vamos passar, vamos seguir. As tendências pedagógicas, de maneira geral, então, quando eu estou lendo minha provinha, eu vou lá e vou marcar tendências pedagógicas. De maneira geral, são um conjunto de pensamentos dos filósofos e autores a respeito da educação e como ela é compartilhada. Ah, então eu tenho que ter um teórico, alguém pensou sobre como a educação é compartilhada para poder organizar esses pensamentos desses filósofos e autores teóricos em tendências. Muito bem, então é isso, né, que a gente tem visto desde o primeiro dia de aula, que vocês não podem mais esquecer, porque essas questões, gente, eliminam. Por isso o tema dessa aula, desse curso, foi as teorias, tá? Vamos lá, então. Segundo os professores Saviani, Libânio é um outro nome também, bem conhecido. As principais tendências pedagógicas se dividem em duas linhas de pensamento pedagógico, sendo elas liberal e progressista. Isso ele não está mandando eu dizer se está certo ou se está errado, é o enunciado. Eu não vou brigar com o enunciado, ok? Sobre o exposto, e ainda considerando que a tendência pedagógica progressista está dividida em 3 tendências, não representa uma delas. Ah, agora eu quero ver quem prestou atenção na aula. Vamos lá, gente. A gente viu lá no quadro, né? Eu falei 10 vezes. Voltei 10 vezes. Vamos lá. Então, não representa uma das 3 tendências da tendência pedagógica progressista. A gente tinha 3 lá. Qual que não é? A, progressista libertária. B, progressista libertadora. C, progressista renovada não diretiva. E D, progressista crítico social dos conteúdos ou histórico crítica. Qual foi a tendência pedagógica progressista que não estava lá, que não representa uma delas? Vamos lá. A, B, C ou D. Agora a gente só tem 4 respostas, 4 alternativas. Muito bem para quem respondeu letra C. Progressista renovada não diretiva. O que a gente viu, gente? Que a gente tinha escola nova, não era? E ela era liberal, não era progressista, tá? Vamos seguir. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, já que a gente falou de não diretiva, agora eu vou explicar um pouquinho melhor, que eu expliquei lá no início da aula, mas foi meio correndo porque a gente ia falar sobre isso depois, só para explicar, né? O quadro. Então, o modelo pedagógico diretivo, ele admite que o conhecimento possa ser passado para o aluno. Então, na tendência diretiva, se acredita que o conhecimento é passado para o aluno. Então, tradicional é diretiva, tecnicista é diretiva, certo? Modelo pedagógico não diretivo, sugere e orienta atitudes. Então, qual que a gente tem lá que era não diretiva? Escola nova, né? A escola nova era não diretiva, certo? Modelo pedagógico relacional. Então, a gente não tem só diretivo e não diretivo? Não, a gente tem mais um, que é o modelo pedagógico relacional. Então, dentro daquelas tendências pedagógicas, a gente tem um modelo onde o professor acredita que seu aluno possa aprender sempre. As ações pedagógicas são centradas nas relações. Ah, tá. Então, se eu falo de relação, de grupo,
Então, eu estou falando de um modelo relacional, de um aprender com o outro, né? Então, é um modelo relacional. Assim, fica mais fácil, não fica, da gente organizar todas essas tendências na nossa cabeça? Fica bem mais fácil. Então, vocês precisam saber. Diretivo acredita que o professor possa passar para o aluno o conhecimento. Não diretivo. O professor não passa conhecimento, ele sugere e orienta. Relacional. As ações pedagógicas são centradas nas relações. Um aprende com o outro. Ok? Vamos seguir. Ah, Mônica, explica melhor, porque eu não entendi, eu acho que eu vou esquecer, vou confundir tudo. Então, vamos para os nossos termos-chave, palavras-chave, vamos lá. Na não diretiva, a gente tem os alunos que escolhem o que estudar, ok? A gente tem a escola nova. A gente tem a facilitação da aprendizagem. A gente tem o professor auxiliar das experiências. Então, são termos, gente, palavras que vão nos remeter às práticas pedagógicas não diretivas. Toda vez que a gente ouvir isso, o aluno escolhe o que estudar, tem uma facilitação da aprendizagem. A gente falou em escola nova, o professor auxiliar das experiências, então é não diretiva. Simples assim, muito fácil, muito fácil. E quais são as práticas pedagógicas diretivas? O que eu vou ouvir falar quando for diretivo? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pedagogias liberais. O professor passa o conhecimento. Os alunos são tábulas rasas. Né? Então, toda vez que eu ouvir esse tipo de coisa, se a pedagogia é liberal, se o aluno é tábula rasa, se for liberal e não for escola nova, né? O professor é detentor do conhecimento, então eu já preciso ficar de olho, porque é diretivo, é o professor que sabe e ensina, o aluno recebe, ok? Muito mole, né, gente? Assim tá fácil. Olha que eu demorei, gente, eu tô passando para vocês aí um conhecimento facilitado, assim como é em todo o nosso curso. É facilitado. Tudo aquilo que eu tive dificuldade, eu explico para vocês de uma forma como eu consegui compreender. E eu garanto para vocês que não, muitas coisas na cabeça da gente que não é fácil, né? Gravar tudo. Como a gente vai gravar tudo? Dessa forma, é uma organização que é baseada nas neurociências. Então, vocês conseguem aprender. Vão por mim. Vamos lá, passando agora para as práticas pedagógicas relacionais. Então, vamos lá. Eu vou ouvir falar em quem, gente? Em Piaget. Eu vou ouvir falar no estudo das relações. Eu vou ouvir falar em conhecimento, ler, né? Sobre o conhecimento integrado. E eu vou ouvir falar em mais o quê? Em experiência. Se eu ouvir falar em experiência, estudo das relações, Piaget, conhecimento integrado, faltou nome aqui, eu podia colocar mais quem, gente? Vygotsky. Eu podia colocar mais o que aqui? Montessori. Eu podia colocar muito mais teóricos aqui, né? Que são teóricos que acreditam no aprender junto, no estudo das relações. Não é nem o professor que dá a ordem, como na diretiva, e nem o aluno que aprende sozinho, como na não diretiva. Todo mundo aprende junto. Ficou mais fácil agora? As questões estão vindo muito assim, tá? Perguntando sobre as práticas pedagógicas, diretivas, não diretivas e relacionadas. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui um resuminho para vocês. Em um ambiente escolar, diferentes abordagens pedagógicas podem... Isso aqui é, inclusive, a partir da questão. Vamos lá. Podem ser aplicadas para orientar a prática educativa. 3 perspectivas amplamente discutidas são a pedagogia relacional, a pedagogia diretiva e a pedagogia não diretiva. Essas abordagens têm influências significativas na maneira como os educadores conduzem o processo de ensino e aprendizagem. Considerando as abordagens pedagógicas mencionadas, assinale a alternativa correta, que descreve... Então, eu quero o quê, gente? Correta, eu marco lá na minha prova. Que descreve características distintivas da pedagogia relacional. Pedagogia diretiva e pedagogia não diretiva. Então,
preciso assinalar a alternativa correta que descreve características distintivas da pedagogia relacional, pedagogia diretiva e pedagogia não diretiva. Vamos lá. Na pedagogia relacional, o professor adota uma postura, vou marcar relacional, o professor adota uma postura central na condução do processo de ensino, orientando os alunos de forma mais individualizada. A pedagogia diretiva valoriza a autonomia do aluno, incentivando a tomada de decisões e a resolução de problemas, enquanto na pedagogia não diretiva, a ênfase recai sobre a orientação ativa do professor na construção coletiva do conhecimento. Vamos analisar essa, gente. Vamos lá, a gente está quase acabando a aula, falta pouquinho só, a gente já está no finalzinho da aula. Vamos lá, pedagogia relacional. Fala de professor numa postura central na condução do processo de ensino, orientando os alunos de uma forma individualizada. Pedagogia relacional, a gente fala de quê? De grupo, né? De um aprendendo com o outro. Então, essa minha questão aqui, eu já tiro ela, tá errada. Não pode ser essa. Preciso continuar lendo para me perder? Não, eu sei do que eu estou falando, eu estudei. Estudei lá com a Mônica Miller da Miller Connect, eu sei o que é. Não é isso, né? Vamos lá, muito bem. Confiança, hein? O que estraga a prova da gente é a gente não confiar nos nossos conhecimentos. A pedagogia diretiva enfatiza a autoridade do professor. Acho que sim, né? Estabelecendo regras claras e estruturas disciplinares, enquanto a pedagogia não diretiva promove um ambiente mais flexível. Espera aí, gente. Diretiva, autoridade do professor? Regras claras e estruturas disciplinares? Beleza. Não diretiva, promove um ambiente mais flexível, incentivando a autodisciplina e autorregulação dos alunos? Beleza. Por outro lado, na pedagogia relacional, as relações interpessoais são vistas como secundárias, priorizando o desenvolvimento acadêmico e a padronização do ensino, gente. Não, a diretiva estava ok. A não diretiva estava ok. A relacional está errada. Não dá, não é isso que a relacional fala. A relacional, ela vem trazer o desenvolvimento, né, a relação interpessoal como primária e não como secundária, e não fala nada de padronização do ensino, ok? C. A pedagogia diretiva caracteriza-se por um ambiente educacional centrado no aluno, promovendo a participação ativa e a cooperação entre os estudantes. Na pedagogia não diretiva, olha lá, diretiva, ambiente centrado no aluno. Vamos continuar lendo. Na não diretiva, o professor desempenha um papel central na condução do ensino. Não, está trocado, né? Porque na não diretiva é centrado no aluno. E na diretiva, o professor assume um papel central. Vamos continuar. Determinando os objetivos e as estratégias. Enquanto na pedagogia relacional, o foco está na individualização do ensino. Ih, gente, adaptando as abordagens de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. Não, 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 não. Nada de individualização do ensino. Nada de adaptar a abordagem de acordo com a necessidade específica. A gente fala de grupo, né? E a gente já tinha visto ali que estava trocada a diretiva com a não diretiva, ok? Vamos seguir. Letra D. Se até agora a gente não achou a resposta, será que é a letra D ou será que eu errei? Pode ser, né? A gente erra. Vamos lá. Na pedagogia relacional, destaca-se a ênfase nas relações interpessoais. Beleza. No diálogo aberto e na construção colaborativa do conhecimento. Perfeito. Já na pedagogia diretiva, o professor assume um papel central na transmissão de conteúdos. Certo, né, gente? Com foco na disciplina e na condução mais rígida do processo educativo. Beleza. Por outro lado, a pedagogia não diretiva preconiza a autonomia do aluno, encorajando a descoberta autônoma do conhecimento,
sem imposição direta do educador. Perfeita a minha questão, então, ó, perfeito, botão certo aqui torto, feito de mouse. A resposta é a letra D, onde define, gente, claramente pedagogia relacional, pedagogia diretiva e pedagogia não diretiva. Não esqueçam mais isso. Então, todas as tendências, ou ela é diretiva, ou ela é não diretiva, ou ela é relacional. Ficou mais fácil agora, gente? É tudo, na verdade, a gente está classificando a mesma coisa, só que de formas diferentes, tá? Bom, agora a gente já terminou aí, né, a nossa parte teórica. Eu quero convidar vocês a conhecer o curso da Miller Connect, Disciplinas Didático-Pedagógicas para Concurso. Lógico, gente, que a gente faz um curso com desse gabarito, né? Que foi um curso com material produzido por mim, que a gente fez esses 3 dias de aulas que eu tenho certeza que vocês vão usar para a vida inteira, quem for concurseiro aí, e que essas questões vocês não vão errar no concurso, eu tenho certeza absoluta. Mas, para complementar o estudo de vocês, nós temos o curso da Miller Connect, Disciplinas Didático-Pedagógicas para Concurso. Gente, olha o que tem lá, são videoaulas. Vocês podem... Sabe aquela história? Vou esperar virar vídeo para eu poder assistir? Vou esperar virar filme? Então, gente, todo o conteúdo didático-pedagógico, legislação, a gente tem lá as específicas de orientação educacional, inspeção escolar, supervisão escolar, a pedagógica, né? E a supervisão que é inspeção, isso eu explico também nos vídeos, tá? A gente tem a teoria, tem várias questões resolvidas, tem o material para vocês imprimirem as questões que eu passar para vocês, vocês podem imprimir o material, podem resolver antes da aula, até dou essa dica durante os vídeos. Então, gente, é um trabalho top que eu sentei, eu que já trabalho em curso para concurso há muitos anos, sentei para fazer uma coisa do jeito que eu acredito. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito séria nessa parte de ensinar, né? E me conhece como professora também, professora universitária. Então, vocês sabem que eu sou super comprometida e nada melhor do que a gente mesmo para fazer a propaganda, né? Muita gente está ensinando aí como você ficar rico e a pessoa, de repente, nem é rica. Eu ensino a passar no concurso público, mas eu passei e continuo passando em vários concursos públicos. Quem me acompanha aí pelo Instagram da Miller Connect, ou pelo meu Instagram pessoal, Mônica Miller, ou pelo o Facebook, pelo YouTube, conhece a minha história. Então, gente, não é brincadeira, não. Vocês estão, digamos aí, com a faca e o queijo na mão, tá? De uma maneira organizada, de acordo com os estudos das neurociências, da forma que o nosso cérebro aprende. Então, eu estudei para dizer isso para vocês, estudei muito, continuo estudando, e como eu disse no início da aula, eu passei estudando pelo meu concurso, né? Minha filha está até online, está até presente nessa aula, ela sabe disso, que ela também comigo, ela que organizou toda essa parte, no caso lá no Hotmart, né? Que é um link da Hotmart, é super segura a compra, tá? Então, por menos de R$100, gente, vocês conseguem, aí vocês podem parcelar em 10 vezes, acho que é 99, mais ou menos. E vocês conseguem parcelar em 10 vezes. Querem melhor, gente? Menos de R$10 por mês? Então, vai lá. Tem várias formas de parcelamento, inclusive, tá? Adquira seu curso, passe. Eu quero ver meus amigos, minhas ex-alunas aí, passando no concurso público. É para todo mundo pode, gente. É só... Eu falei para vocês, eu em uma semana me dedicando dia e noite, a hora que eu podia, eu assistia o vídeo, continuava a aula, e conseguir, tá? E vocês também vão conseguir. Então, aqui tem alguns dos temas: BNCC, DCN, LDB, PNE, ECA, PCN, Constituição Federal, didática, currículo e projeto político-pedagógico, trabalho docente, psicologia da educação, tendências pedagógicas, teóricos da educação. Essas nossas aulas vão subir para o curso. Principais autores e teorias e muito mais. Tem muita coisa legal lá. Além dessas específicas que eu falei, e também tem específicas de educação física lá, resolução de questão, vários vídeos de resolução de questão. Então, porque eu também sou professora de educação física, né? Então, eu fiz aí para estudar para o concurso de Maricá, subi também para o curso. Tá legal?
Então, gente, é isso. Aqui tem o linkzinho no material de vocês, no PDF de vocês. Tem o link. Se vocês passarem o mouse em cima, vocês vão direto para a página de vendas da Miller Connect, se estiver conectado à internet. Tá? Lá na página de vendas da Miller Connect, a gente consegue, vocês conseguem ver direitinho, assistir um vídeo sobre como é o curso. Então, esse curso tá top. Todos os dias eu atualizo, todos os dias eu atualizo, tá? Tudo que sai de novo, todo concurso novo, eu estou atualizando as questões. Então, não deixem de estudar, que não seja por falta de estudar, hein? Eu sempre falei para os meus filhos, eu tenho 3 filhos e agora eu tenho uma neta e vou ganhar outro netinho, que eu aceitava que eles não fossem bem numa prova se eles tivessem estudado muito e a prova tivesse sido muito mais difícil do que eles conseguiram estudar. Agora, eu não aceitava se eles não tivessem estudado. Mesmo que eles tirassem a mesma nota, não estudando e estudando. Se estudou, cara, a gente tentou, a gente fez a nossa parte. Não deu, não deu. Agora, a gente não conseguir, por falta de dedicação, eu nunca aceitei. Eles são aí maravilhosos. Minha filha é concursada com 22 anos, desde os 21 anos já é concursada em Saquarema como professora. E a gente está seguindo aí, tá? Então, eu agradeço, gente, vocês, agradeço pela parceria nesse curso, pelas mensagens que eu tenho recebido no meu privado. Que bom que vocês estão gostando. Se vocês quiserem entrar em contato, siga-nos nas redes sociais, @MillerConnect, todas elas. Vou lá, Miller Connect tem a gente. Se você digitar no Google Miller Connect, eu sou a primeira ali, a Miller Connect é a primeira a aparecer no Google, tá? Inclusive a nossa página de vendas. Então, e-mail, millerconnectedu@gmail.com. Qualquer dúvida, tem gente aí que tem meu telefone privado, se quiser entrar em contato, não tem problema, tá bom? Estamos aí. Então, a gente tem um canal no YouTube, no Instagram, Facebook, para todos os gostos aí, tá? Então, eu vou parar aqui meu compartilhamento agora. Vou voltar com vocês. Então, quero agradecer por essa parceria. Eu sei que hoje, sábado à noite, né? Muita gente podia estar querendo estar passeando, vai passear agora, vai descansar, vai curtir. Segunda-feira ou amanhã, vocês já voltem com um foco total aí, organizando para o concurso, o que eu vou estudar primeiro. Não se preocupem, se vocês adquirirem o curso da Miller Connect, está tudo organizado, é só seguir a sequência, tá? Lógico que tem outras disciplinas, né? Tem língua portuguesa, tem alguns cargos que tem noção de informática aí para Macaé, mas pode ficar tranquilo que a didática pedagógica, a legislação, vocês vão estar aí gabaritando se depender das aulas, tá bom? Então, muito obrigada. Me despeço agora de vocês. Muito obrigada por quem está assistindo depois também, que não conseguiu assistir na hora do ao vivo. Mas estou aí aberta para qualquer dúvida que vocês queiram tirar, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todos. Obrigada aí pela força, Monique. Tchau, tchau, gente.